Graça e paz. Nicodemos abordou Jesus à noite por reconhecer que os sinais operados por Jesus eram provenientes de Deus. O momento em que Jesus demonstrou que havia necessidade de um novo nascimento, e Nicodemos não compreendeu. Nicodemos não entendeu como o homem poderia nascer de novo. Haveria como o homem entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Como resposta, Jesus demonstrou que o novo nascimento era por meio da água e do Espírito. E que, da mesma forma que os homens não compreendem alguns elementos da criação, não compreenderiam como se dá a regeneração. Quando Jesus disse, assim, todo aquele que é nascido de Deus, Nicodemos questionou, como pode ser isso? Jesus respondeu com uma citação do Antigo Testamento e demonstrou que ele efetivamente é o Filho do Homem. Demonstrou que era necessária a sua morte, que as pessoas precisavam crer nele para obterem vida eterna. Tudo o que Jesus já havia dito a Nicodemos estava alicerçado no amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus cita o exemplo da serpente que Moisés levantou no deserto. E ele diz assim, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus fez várias afirmações acerca de sua morte e acerca do amor de Deus. Importa que o Filho do Homem seja levantado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observe que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho ao mundo. Foi Ele quem deu o seu único Filho para que fosse levantado a todos os homens. Jesus demonstra, através de um advérbio de intensidade, ele diz, de tal maneira, quão grande é o amor de Deus, ao entregar seu único Filho em nosso favor, em prol da humanidade. A entrega de Cristo não foi apenas em resgate de alguns, mas em resgate da humanidade. Da mesma maneira que a serpente de metal sinalizava para todos que para ela olhassem, segundo a ordem de Deus. Cristo é a salvação a todos os homens, sem distinção alguma. Salvação é para todo aquele que crê, da mesma maneira que viverá todo mordido que olhar para a serpente. Em momento algum, Jesus demonstra que Deus seleciona as pessoas que serão agraciadas pelo seu amor. Antes, convida a todos que creiam na providência divina, pois o seu amor já está demonstrado a toda a humanidade. O amor de Deus não é demonstrado em convivência ao pecado. Deus não aceita o culpado como se ele fosse inocente. O amor de Deus é demonstrado em justiça e santidade. Os culpados estão sob condenação e só serão aceitos por Ele aqueles que nascerem de novo. Deus não declara o pecador justo, antes esse pecador precisa nascer de novo. E só após a regeneração é que Deus declara que o novo homem criado segundo a verdade de Deus, ou criado segundo Deus, em justiça e santidade, é verdadeiramente justo diante dele. A regeneração, ela decorre de algumas doutrinas como justificação, santificação e salvação. A Escritura diz que, assim como por um homem, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. A justificação do homem é por meio da vida que se adquire em Deus, e não através de uma justiça conforme a que se estabelece em tribunais humanos. Só Ele nos justifica, só nele somos justificados, só nele encontramos o amor que transforma, que muda a nossa vida e a nossa história. A salvação, a regeneração, a justificação é um ato amoroso de Deus. E não se esqueça, Ele te ama muito, te ama profundamente, te ama intensamente. Confie no amor de Deus. Deus te abençoe
em nome de Jesus.